Ele é Ryan Evans, o pintor-chefe e verdadeiro artista por trás da oficina Counts Customs. Desde criança, ele sempre teve uma paixão: motocicletas. Desde pequeno, quando mal alcançava os pedais, Ryan já era fascinado por duas rodas. Por anos, ele trabalhou de forma silenciosa no programa Loucos por Carros. Não era de falar muito, mas o trabalho dele dizia tudo. Seus carros pareciam ganhar vida. Cada linha, cada detalhe, cada chama pintada, tudo era simplesmente perfeito. Mas um dia, ele sumiu. Sem aviso, sem despedida, sem resposta. Simplesmente desapareceu. Então, o que aconteceu com Ryan Evans? Poucos nomes deixaram uma marca tão forte no mundo dos carros customizados quanto o dele. Ele nunca quis ser o centro das atenções. Esse nunca foi o estilo dele. Enquanto outros riam, faziam piadas e aceleravam diante das câmeras, ele preferia o silêncio. Focado, preciso e totalmente entregue à arte. No programa, ele não era apenas mais um cara da oficina. Ele era o coração artístico de tudo aquilo. Cada pintura personalizada, cada caveira detalhada, cada explosão de cor, tudo carregava o toque das mãos de Ryan Evans. Danny Cooker era o rosto e a energia da série, mas Ryan era o acabamento impecável que transformava os carros em verdadeiras obras de arte. Eles eram opostos que se completavam, o rockstar e o artista. Por isso, quando Ryan sumiu, os fãs notaram. Em um episódio, lá estava ele, concentrado, pintando o tanque de uma moto com mãos firmes e olhar atento. No episódio seguinte, nada. Nenhum recado, nenhuma despedida, nenhuma última cena, apenas silêncio. Para quem acompanhava o programa há mais de 10 anos, aquilo não fazia sentido. A oficina continuava funcionando. Danny seguia gravando, mas o homem por trás das tintas havia desaparecido. As perguntas começaram. Será que ele se cansou das câmeras? Aconteceu algo nos bastidores? Nenhuma resposta oficial, nem de Ryan, nem do programa. Suas postagens no Instagram diminuíram e ele parou de aparecer em eventos automotivos. Ele sempre foi diferente. Em um mundo cheio de barulho, ele preferia o silêncio. Nunca buscou fama. Talvez por isso, quando os holofotes ficaram intensos demais, ele tenha simplesmente decidido sair de cena. Talvez precisasse de espaço. Ou talvez nunca tenha entrado nesse jogo por fama alguma. Hoje, ele se tornou quase um mistério. Mesmo assim, os fãs continuam esperando seu retorno. Continuam perguntando por ele. O legado que deixou no programa permanece intocado. Aquelas pinturas insanas, os acabamentos perfeitos, continuam sendo sua marca registrada. Talvez um dia ele fale. Ou talvez continue criando longe das câmeras, exatamente do jeito que sempre gostou. Mas afinal, o que fez o homem por trás das tintas desaparecer? Muito antes da TV, ele já era conhecido na cidade. Enquanto isso, Danny comandava sua oficina e fazia aparições em trato feito. Danny era pura energia, amava carros, motos, música e tudo que tivesse personalidade. Quando o canal lhe ofereceu um programa próprio, Danny aceitou, mas sabia que precisaria de uma equipe forte, gente de verdade, não apenas rostos para a TV. Foi aí que Ryan entrou. Eles já se conheciam, afinal, o mundo dos customizadores em Vegas era pequeno e o talento de Ryan se destacava. Danny havia visto alguns de seus trabalhos e soube na hora, aquele cara era diferente. No começo, Ryan entrou apenas para ajudar com pinturas, mas os produtores notaram sua habilidade e começaram a lhe dar mais espaço. Ele não fazia testes de câmera, não atuava, não buscava destaque, apenas trabalhava. E o público percebeu. Mesmo quieto, quando Ryan falava, todo mundo prestava atenção. Ele era autêntico. Enquanto Danny trazia o show, Ryan trazia a calma. Era o equilíbrio perfeito. Com o tempo, os produtores passaram a mostrar mais dele. Os fãs começaram a reconhecer o nome e se encantar com o trabalho. Sem querer, Ryan havia se tornado uma parte essencial de Loucos por Carros. Tinha um olhar afiado e uma precisão impressionante. Fazia chamas tão suaves que pareciam sair de fábrica. O trabalho dele não era só bonito, era emocional. Contava histórias. Enquanto Danny vivia o papel de roqueiro carismático, Ryan era o artista silencioso, que deixava o talento falar por si.
Com o tempo, ele se tornou querido pelos fãs. Gente que via o programa não só pelos carros, mas pelas pinturas. Nos eventos, as filas por um autógrafo de Ryan às vezes eram tão grandes quanto as de Danny. Alguns levavam camisetas, capacetes, até carros para ele assinar. Ele nunca se comportou como uma celebridade. Era sempre humilde, atencioso e grato. Mas enquanto o programa crescia, o ritmo também acelerava. Trabalhos que antes levavam semanas, agora precisavam ser feitos em poucos dias. E para alguém perfeccionista como Ryan, isso era difícil. Cortar caminho nunca foi uma opção. E isso começou a pesar. Aos poucos ele apareceu menos, até sumir completamente. Nenhum comunicado, nenhuma despedida, apenas o vazio deixado pelo artista. Nos fóruns e redes sociais, o público notou. A pergunta era a mesma em todo lugar. Cadê o Ryan? E até hoje, ninguém respondeu. Alguns acreditavam que Ryan Evans havia brigado com Danny. Talvez tivessem discordado sobre dinheiro. Outros achavam que ele simplesmente se cansou das câmeras e da pressão de estar na televisão. Houve até quem se preocupasse com a saúde dele, embora nada disso jamais tenha sido confirmado oficialmente. E claro, os rumores só aumentavam. Alguns diziam que Ryan tinha aberto sua própria oficina de pintura customizada. Outros apostavam que ele havia sido contratado por outro construtor renomado em Las Vegas. E havia até quem garantisse que ele tinha deixado a cidade para viver uma vida tranquila, longe de tudo e de todos. Nenhuma dessas teorias foi comprovada, mas quanto mais o tempo passava sem que ele aparecesse na TV, mais as especulações cresciam. O mais estranho de tudo é que a série nunca tocou no assunto, nenhuma despedida no ar, nenhuma cena final, nenhuma palavra do elenco ou da equipe, apenas silêncio. Mas os fãs perceberam. Parecia que ele tinha simplesmente desaparecido, e quanto mais esse silêncio durava, mais estranho se tornava. Ryan sempre foi um cara reservado. Nunca buscou os holofotes. Então, quando ele sumiu, a princípio não pareceu fora do comum. Mas conforme o tempo passou, o mistério aumentou. Com o tempo, a verdade começou a aparecer. Não em manchetes, mas em pequenos detalhes contados por pessoas próximas. Gente da cena automotiva de Las Vegas dizia que ele estava bem. Continuava pintando, fazendo o que amava. Só não estava mais fazendo isso para a televisão. E o motivo, segundo quem trabalhava perto dele, se resumia a uma palavra: tempo. Nos primeiros anos da série, Ryan tinha liberdade para criar. As pinturas não eram apressadas. Ele tinha tempo para fazer tudo do jeito certo. Cada detalhe era checado. Cada traço tinha significado. Ele tratava cada carro como uma obra de arte, e os produtores respeitavam isso, porque sabiam que o resultado valia a espera. Mas a televisão mudou. À medida que o programa ficou mais popular, veio a correria. Mais prazos, mais pressão, mais episódios para gravar. Projetos que antes levavam semanas, agora tinham que ficar prontos em poucos dias. Ryan tentou acompanhar o ritmo, mas para alguém que se importava tanto com os detalhes, aquilo se tornou insustentável. Ele não era apenas um pintor. Ele era um artesão, e quando o cuidado com o trabalho deixou de ser prioridade, algo dentro dele mudou. Pintar sob pressão é comum no mundo automotivo. Mas para Ryan, o trabalho era algo pessoal. Se ele não pudesse se dedicar de corpo e alma a um design, simplesmente não fazia sentido. Se ele não pudesse olhar para a pintura pronta e sentir orgulho, então preferia nem começar. A velocidade da televisão não combinava com o ritmo dele. E o que antes era paixão, começou a parecer um peso. O prazer de criar foi substituído pela pressão de entregar resultados rápidos. Aos poucos, ele começou a perder o encanto pelo que fazia. Para ele, pintar nunca foi apenas colorir metal. Era sobre emoção, sobre contar histórias através da arte. Quando essa conexão começou a se perder, o significado se perdeu junto. Muitos acham que ele poderia ter ficado e se adaptado. Poderia ter delegado mais, aceitado o novo ritmo, mas esse nunca foi o estilo de Ryan. Ele não queria apenas terminar um trabalho, queria criar algo especial. Sair do programa não foi uma decisão fácil. Ele passou anos ajudando a definir o visual da série, e seu talento se tornou parte fundamental do sucesso da série. Mas no fim, ele escolheu a paz em vez da pressão. Nunca foi sobre fama ou dinheiro.
Ele nunca se importou com momentos virais ou com o drama típico da TV. O que ele queria era pintar e sentir que estava fazendo algo de verdade. Quando isso deixou de ser possível, ele simplesmente se afastou. Alguns fãs ainda esperam uma resposta definitiva, uma declaração. Mas Ryan nunca falou sobre isso. E talvez nunca fale. De certa forma, o silêncio dele já diz tudo. Sua saída não foi um escândalo, foi uma escolha silenciosa, uma forma de proteger a própria arte antes que ela se tornasse algo sem alma. Segundo quem o vê hoje em dia, Ryan está em paz. Continua pintando, pegando projetos selecionados, colaborando com outros construtores de Las Vegas e ensinando novos artistas. O trabalho nunca parou, só as câmeras é que pararam de filmar. Agora, o mundo de Ryan anda no ritmo dele, sem cronômetros, sem produtores apressando, sem cortes de tempo. Só ele, suas ferramentas e o metal diante dele. Alguns dizem que ele pode voltar à TV um dia. Ele mesmo não descartou essa possibilidade, mas deixou claro que só voltaria se pudesse ser fiel ao seu jeito de trabalhar. Sem atalhos, sem drama ensaiado. Apenas o trabalho. Seus trabalhos ainda são estudados, seus vídeos ainda são revistos, seu nome ainda é mencionado em fóruns, eventos e oficinas. Ele nos ensinou algo raro, que não há problema em escolher qualidade em vez de velocidade, que não há nada errado em se importar demais e, acima de tudo, que às vezes o mais corajoso é simplesmente saber a hora de ir embora. Depois da saída de Ryan, a série mudou. O programa ainda tinha motores roncando, pinturas chamativas e toda aquela energia de Las Vegas. Danny ainda aparecia com seu estilo marcante, e o time, Mike, Kevin e Shannon, continuava firme. Mas algo no coração do programa parecia diferente. Os fãs perceberam. Alguns não sabiam explicar o que faltava. Outros diziam, não é mais o mesmo. A série continuou até 2021, mas o equilíbrio havia mudado. Hoje, ele vive no próprio ritmo. Só aceita projetos que realmente tocam seu coração. Não precisa agradar produtores nem se preocupar com ângulos de câmera. Se um trabalho leva 2 semanas ou 2 meses, ele termina quando sente que está pronto. Esse controle trouxe uma nova forma de sucesso, não medida por audiência, mas por satisfação. Ryan nunca descartou completamente a ideia de voltar à televisão. Em entrevistas, já deixou no ar que poderia voltar, mas apenas se fosse do seu jeito, sem dramas, sem prazos falsos, sem pressa. Um programa onde ele pudesse pintar com o mesmo cuidado e respeito de sempre. Enquanto isso, ele segue exatamente onde quer estar. Sua ausência deixou um vazio no mundo dos programas automotivos, mas seu nome ainda ecoa, não só como um pintor, mas como alguém que representava algo raro. Autenticidade sem ego. Jovens pintores continuam citando-o como inspiração. Aprenderam com ele não só técnica, mas paciência e orgulho em fazer as coisas do jeito certo. Ele pode ter saído do programa, mas seu legado ainda brilha. Ele vive nas curvas das chamas pintadas, no reflexo perfeito de um fade bem feito e nas histórias que os fãs contam com saudade. Ryan não apenas pintou carros, ele pintou confiança. Mostrou que paixão pode ser silenciosa e que a verdadeira grandeza não precisa de palco. No fim das contas, Ryan Evans escolheu a paz em vez da pressão, o propósito em vez do holofote e a verdade em vez da performance. E talvez essa tenha sido sua maior obra-prima. E você, acha que um dia ele vai voltar para a TV? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e confira os vídeos relacionados que estão aparecendo agora na tela. Até a próxima!